Aos poucos foram chegando a mim notícias do vale, por meio dos pastores que traziam seus rebanhos para gramados mais verdes no verão. Eles falavam tão somente da batalha das bandas de ladrões, que se enfrentaram não muito longe de meu vilarejo natal, e que por causa da sua vingança, despedaçaram uns aos outros membro por membro, até que não sobrou um só homem dentre eles para contar a história. Apenas os meninos que brincavam entre as pedras e se esconderam quando ouviram o som da briga furiosa, assistindo a batalha até o final e depois correndo para contar ao povo da cidade. Uma vez que a poeira baixou e o povo começou a analisar, à sua própria maneira, os eventos que transcorreram, eles concluíram que a briga deveria ter sido por causa de bens roubados. Mas todos estavam perplexos, pois nada foi encontrado. Eu escutei e sorri, e me despedi dos pastores conforme eles seguiam viagem. E quando a noite chegou, eu rezei a meu Deus. Ó Senhor, esses bens não são meus, mas teus. Eles vieram deste universo, dessa presença flamejante que eu sei ser tu. Eu reclamo esses bens para ti. Ainda assim, eu gostaria de devolvê-los às mãos dos comerciantes que perderam seus bens para os ladrões. Mas como posso eu, um pobre pastorzinho, deixar meu rebanho e sair à procura de pessoas que não conheço? E então o que dizer? Pois quem quer que eu indague a respeito dirá que os bens são seus. Novamente as ondas de alegria que vêm da fonte da vida inundaram as praias do meu ser. E senti a presença interior, e o paz, aquieta-te, e a consciência de tudo está bem. Pois a comunicação de Deus com meu coração era uma comunicação além das palavras, mesmo além da formulação de conceitos mentais ou verbais. Então isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? A gente vai se deparar com uma situação um pouco difícil, que a gente não sabe como resolver, e a gente vai fazer essas perguntas, né? Não, o que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou encontrar os donos desse tesouro? Como é que eu vou me certificar de, na hora que eu vou perguntar, que eles não vão virar e falar, é meu, e roubar esse bem, né? Passar para outras mãos que não são os verdadeiros donos, né? Então, vai ter momentos nas nossas vidas que vai vir essas dúvidas, né? E aí, quando a gente comunga com Deus, a gente recebe essa sensação de, não, Deus tem a solução para todas as questões, né? Paz, aquieta-te, né? Aquieta. A gente vai aprendendo a aquietar essas indagações, essas perguntas, né, ansiosas em relação ao que o futuro vai trazer ou como realizar a obra. E cada vez mais a gente confia em Deus. Não, Deus tem a solução, Deus tem o caminho. Ele vai fazer o seu serviço por meu intermédio e eu não preciso me preocupar, né? E aí vem essa consciência de, não, tá tudo bem, tá tudo no seu devido lugar e tudo vai ser solucionado no devido tempo, né? E essa sensação, essa conexão com essa consciência, ela é algo que, realmente, como o mestre falou, é algo anterior à palavra falada ou essas formulações mentais que nós criamos, né? Essas perguntas, essas indagações. Tudo isso está num campo de consciência que está ligado ao mental, né? A uma projeção futura. E Deus fala com a gente num espaço que é anterior a isso, anterior a tudo isso, né? É realmente a questão da gente voltar, da gente afirmar, não, paz, aquieta-te, aquietar a mente, aquietar essas perguntas, essa ansiedade e retornar para esse lugar onde Deus fala conosco, no nosso santuário interior, onde Deus está ali, Deus está presente, vai continuar presente e vai nos apresentar as soluções para cada uma das situações conforme elas se apresentarem, né? Sem ansiedade, sem precisar colocar o carro na frente dos bois, né? Na minha aceitação infantil do Criador e de mim mesmo como uma das suas criaturas, humilde e ainda assim consciente de um propósito cósmico que se desenrolava em minha vida, eu sabia que o Senhor me libertaria do fardo desses bens roubados. Então aqui ele manifesta, né, essa confiança em Deus e essa sensação de saber que vai dar tudo certo e que tudo vai ser resolvido, né? Um dia eu fui à caverna para examinar os conteúdos do esconderijo. Lindas sedas, temperos, moedas de ouro e joias douradas e pedras preciosas que eu nunca tinha visto antes. Eu percebi pela própria vibração dos bens que eles seriam preciosos nos mercados do mundo. Mas que valor eles tinham para mim? Que tinha a totalidade de Deus em saúde, em alegria e no serviço à vida, que era meu chamado? E então pensei nas necessidades de minha família e das crianças do vilarejo, e em tudo que esses bens poderiam prover para eles,
aumentando sua oportunidade de encontrar essa unidade com a vida que eu já conhecia. Então aqui é onde termina a primeira metade do capítulo, né? Ele fala assim, semana que vem eu continuarei contando essa história, né? Mas nós vamos continuar hoje mesmo, até concluir. Então, capítulo 5, parte 2, a eternidade do amor. Transformação, ministração. Atos altruístas são sementes plantadas na alma de um planeta. Um momento que impulsiona o amor, como a fundação da nova era. Então aqui, a gente parou no último capítulo com ele falando, né, que ok, as duas bandas de ladrões estão mortas, né, o tesouro está comigo, mas ele não queria ficar com aquele dinheiro. Pensou assim, isso aqui não ia me trazer nada, eu já tenho tudo que eu preciso ter, eu tenho totalidade de Deus em saúde, em alegria, em serviço à vida. E aí ele pensa altruisticamente no povo, né, do vilarejo dele, que isso poderia ajudar, dando uma demonstração, né, de altruísmo, né. E agora o mestre vai falar bastante sobre esse tema, né, sobre o tema do altruísmo, que inicia aqui a parte 2 do capítulo. Atos altruístas são sementes plantadas na alma de um planeta. Um momento que impulsiona o amor como fundação da nova era. Amigos que amai e continuai a amar fazer a vontade dele. Retomando a espiral de minha experiência no Oriente Médio, eu vos contarei a conclusão desse curioso episódio da minha corrente de vida. As semanas se tornaram meses, os meses se tornaram a virada do ano. E a vida continuamente se revelava para mim na natureza. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, contar um pouquinho, né? Tem uma passagem também do Mestre Elmore em que ele conta um pouco sobre as suas encarnações, e ele fala que antes das encarnações famosas, né, como Abraão, Rei Arthur, como Akbar, né, o imperador indiano, todas as encarnações que ficaram mais famosas, né, do Mestre, ele menciona que ele teve uma encarnação onde ele não tinha necessariamente um contato assim com Deus de uma forma mediada por uma teologia, por uma religião, mas que ele acordava todos os dias com o sol nascendo e que ele olhava para o sol e sentia um senso de propósito e de alinhamento com uma fonte superior de luz, né? Que ele iniciava todos os dias olhando para o sol com aquela sensação de algo novo está começando, né? Tem algo a ser realizado, tem um propósito a ser realizado e tenho minha vida pela frente, assim, né? E aqui o mestre Lanello está trazendo algo similar, né? Que a alma tem um contato com o divino mesmo antes dela se tornar consciente de uma religião, de um ensinamento, né? Especialmente dessas almas, né? Dos mestres que vieram para realizar realmente um propósito. Eles guardaram esse propósito desde as primeiras encarnações, assim, né? E foram acumulando esse impulso de serviço à vida da forma que era possível em cada uma das encarnações, com o conhecimento que eles tinham em cada momento, né? E nesse exemplo do Mestre Elmore é muito interessante porque ele já contatava Deus de uma forma que era muito particular ao raio azul, né? Que é o serviço no qual o serviço que ele mais prestou à vida e mais presta à vida, né? Hoje como Chohan do primeiro raio. Quer dizer, esse senso de o dia está começando, né? Existe um propósito, o sol está nascendo, minha vida inteira está pela minha frente, eu vou lá e vou realizar, né? Isso tá muito ligado ao raio azul, né? Assim, a esse senso de início, de uma energia de ação, de propósito, né? Então é curioso a gente perceber que o contato da alma com Deus, ela vai além muitas vezes do que a nossa mente é capaz de traduzir intelectualmente ou por meio de uma teologia, de uma doutrina, de uma religião, né? O contato da alma com Deus é muito mais antigo do que qualquer uma dessas coisas, né? Só fazendo um parênteses aqui um pouquinho sobre como... Na aula anterior o mestre falou algo similar a isso, né? Não é necessário se submeter a nenhuma religião para contatar o Cristo, né? Para contatar o nosso Deus interior, né? E a alma sabe disso, a alma guarda esse contato, né? Então aqui ele continua, né? E a vida continuamente se revelava para mim na natureza. Ele era um menino simples ali que fazia sua função como pastor, mas pensava, né, sobre os mistérios do universo, contemplava os céus, pensava sobre Deus e
E nessa humildade, nessa inocência, recebi as respostas para aquilo que era necessário naquele momento, né?